todos os meus queridos seguidores. Bom, boa noite para quem for aqui do Brasil e bom dia para quem for aí do Japão, né? Hoje a nossa live vai ser com o Flávio, que ele é enfermeiro brasileiro e está atuando no Japão. Então ele vai contar para a gente como que é a rotina lá, como que é a cultura, as superstições, crenças. Inclusive hoje eu coloquei um vídeo que ele fez lá no Instagram sobre superstições no Japão. A cultura é totalmente diferente da nossa cultura aqui brasileira, né? Então lá eles têm superstições referentes a números, né? Lógico, aqui a gente também tem as superstições, mas é diferente, né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Vai falar como é ser enfermeiro no Japão, que ele é um dos poucos enfermeiros no Japão que é brasileiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos enfermeiros brasileiros, agora no Japão já não tem tanto. Então ele vai contar isso pra gente também. E quem tiver interesse, dar algumas dicas aqui também. Né? Então, lembrando que o Portal da Enfermagem nós temos aqui no Instagram, no Facebook, 7 grupos no WhatsApp, um grupo no Telegram, o nosso site e o canal no YouTube. E quem não conseguir assistir a live aqui ao vivo, porque não está em plantão ou algum compromisso, a live ela fica salva aqui no feed do portal e eu disponibilizo também para o convidado para se ele quiser divulgar também, tá? Então, façam perguntas, interajam, a participação de vocês é sempre muito enriquecedora. Né? E essa semana eu estou fazendo live com vários enfermeiros brasileiros que estão atuando fora do Brasil também. Boa noite, Flávio, tudo bem? Bom dia. Boa noite para os brasileiros e bom dia para os japoneses. Ohayou gozaimasu. Bom dia. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. Muito frio hoje aqui, amanheceu chovendo. Acabei de chegar, fui levar minha filha na escola. Deu tudo certo, graças a Deus. Vamos em frente. Ah, que bom. O Então, áudio tá bom? primeiramente, O áudio tá bom? tá ótimo. Tá Tá ótimo. conseguindo me ouvir bem também? Perfeito. Só vou aumentar o volume aqui. O Ótimo. pessoal achou que eu ia vir fantasiado, né? Então, tava todo mundo na expectativa de aparecer o Jaspion aqui para falar da enfermagem, para falar do Japão. Então, esse, gente, é o verdadeiro rosto do Jaspion, um enfermeiro É que a- brasileiro no Japão. Então, primeiramente, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite, a participar da live. E se apresenta aqui para o pessoal que está assistindo a gente, para os seguidores do portal. Olá, boa noite a todos. Bom dia também para minha amiga Mariana, também aqui do Japão. Meu nome é Flávio Godoy, eu sou de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Eu sou enfermeiro, eu sou auxiliar, sou técnico, sou enfermeiro, tenho pós em cuidados paliativos e gerontologia e dermatologia clínica, por conta da parte mais dos idosos e tal, não na parte estética, por exemplo, né? E sou um das duas participantes do grupo a qual a Cláudia apresentou para a galera aí, o Enfermeiros pelo Mundo, e eu sou o único representante, né, como enfermeiro que está aqui, né? A Mariana, minha amiga, é técnica, está aqui no Japão também, mas ainda não conseguiu se colocar na área, mas se Deus quiser, logo ela vai conseguir. E é isso, estou aqui para explicar um pouquinho da diferença, o que eu vim fazer aqui, como que eu cheguei até aqui, e as pessoas explorar esse assunto tão grande e tão suspense, né, que eu coloquei hoje no Instagram, né? Sim, inclusive, eu queria parabenizar você pelo vídeo que você colocou, até coloquei no portal também. Achei super legal o vídeo, o pessoal também achou interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que é essa superstição aí no Japão. Lógico, aqui no Brasil a gente tem também superstição, mas nada que afete, assim, o andamento das nossas vidas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele vídeo. Então Como é que vamos lá, impacta a superstição? beleza. Vamos lá. Então, eu sou enfermeiro, me formei em 2017 na Unip, campus Rio Preto. Em 2018 eu fiz a pós em gerontologia. Nessa época, e até assim, eu acho muito interessante o que você tem feito, vamos dizer, vamos abrir a mente das pessoas, que as pessoas têm que ter uma noção, porque muitas vezes quando a gente está na faculdade, a gente vê, que já estava na área, pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem, sabe, uma coisa melhor para minha vida, para meu pai, minha mãe, para pagar um convênio, para ter uma qualidade de vida, e não sabe que tem muitas pessoas que estão fora que fizeram o mesmo caminho, né? No terceiro ano eu queria ir para Portugal, então eu queria fazer mestrado, eu estava na vibe da oncologia e tal,
mas no quarto ano entrou a gerontologia, porque eu já trabalhava como técnico num hospital bastante idoso. Comecei a pós e surgiu o convite. Só que, vamos lá para trás, quando eu era criança, a minha família é de Pereira Barreto. Pereira Barreto é uma cidade que tem influência japonesa. Então, eu vi os primos vindo para o Japão. Então, eu cresci com aquela coisa, por que eu não posso ir também para o exterior? E quando veio essa vibe de quero ir para o exterior, tem que ter uma mudança. Então, a melhor em si. Então, as pessoas que vão assistir essa live agora, ou posteriormente os amigos que já passaram ou que vão passar, terem essa noção que, independente de qualquer lugar do mundo, eles podem. O pessoal lá do grupo, tem algumas pessoas que estão em processo de validação, tem pessoas que estão já validados. Eu não tenho validação porque não existe comunicação Brasil e Japão. Então, eu vim a convite, porque eu sou especializado em gerontologia, eu vim aqui para Ctrl+C, eu vim para copiar, para entender como é que funciona, e quando eu voltar para o Brasil, eu colocar em prática. As pessoas têm que ter essa noção. Então, quem me segue sabe o tanto que eu tento entender a cultura deles e jogar para vocês de uma forma interessante de como aplicar, né? Como aplicar. Então, por exemplo, muitas coisas que nem quando eu abordando o leque de assuntos que eu vou abordar, o próximo assunto, por exemplo, eu já vou dar um spoiler, eu vou falar sobre leitura e mangá. Como que isso influencia na vida deles e na vida de um brasileiro? Eu Porque, amo. porque o brasileiro lê, eu acho que uns 5% que eles lerem no ano, por exemplo. Então, eu vou abordar isso com números, isso é muito interessante. Jefferson, um abraço. A questão do... Eles fazem da cultura deles uma coisa que influencia diretamente na vida deles. Então, eles têm muito medo da morte, mas sabem tratar muito bem a morte. Eles têm aqueles não querem que aquilo chegue. Então, eles associaram o número 4 e o número 9 a palavras que vêm, por exemplo, Shi, de Shindá, de morte, e Ku, é o 9, Ku, o número 9, de Krushi, de sensação ruim. Então, sensação ruim de morte, por exemplo. Então, eles não, no hospital não tem o quarto andar, no hospital não tem o quarto 4, não tem o 9, entendeu? Então, e isso você vê que é uma coisa cultural que influencia. Se eu comprar um carro, para mim, tanto faz, não tem problema nenhum. Veio o número 13, opa, beleza, é o meu número, adoro, 11, 13 e tal. Eles não, eles pagam e é caro, porque se tornou uma falsa verdade que eles pagam para não ter, entendeu? Então, eles pagam para não ter o número 4, para não ter o número 9. Muitas vezes eles pagam para escolher o número que eles querem. Eu não falei número de sorte, eles gostam de 3, por exemplo, entendeu? 3. Então, isso é muito legal. E isso as pessoas têm que entender. Eu não quero colocar isso para as pessoas, mas as pessoas entender que tem coisas muito simples que eles fazem no atendimento da geriatria, que é replicável muito fácil. E as pessoas têm que entender por quê. Quando eu estava na faculdade, a gente não tem essa visão. A gente tem a visão, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso pagar a faculdade, entendeu? As pessoas têm isso na graduação. Está mais preocupado em se formar para entrar no mercado do que um sonho futuro. O meu desejo de coração é de copiar todas essas ideias simples e colocar no Brasil, mas não na minha casa de repouso, na minha instituição, pelo Instagram que as pessoas têm. E eu deixo muito aberto o acesso a mim. Manda mensagem, eu respondo. Tem pessoa do México, tem um amigo do México, que ele falou assim, nem no México eu consigo esse tipo de coisa. Falei, cola em mim que a gente vai crescer junto. Nós temos que crescer junto. A enfermagem é muito grande, a enfermagem é muito vasta. A gente tem que ser amigo, tem que compartilhar sinergia. O auxiliar, o técnico, o enfermeiro, todos são tudo do mesmo conselho. Infelizmente, só o sindicato é diferente, mas o conselho é o mesmo que rege, entendeu? Flávio, enfermeiro, não vou brigar com o Flávio, que é auxiliar e técnico, entendeu? Tudo tem que se conversar. E aqui trabalha-se muito, muito. Principalmente a comunicação. São valores que não muda, não muda. Aquela pessoa que, por exemplo, vem aqui, sai da onde que for, chegar aqui e não abrir a boca, não falar o que vai ser feito, não sobrevive, entendeu? Então,
eu falo mais que o homem da cobra, eu abraço, eu beijo, eu falo que eu estou de folga. E eles não têm esse tchan, mas agora aprendeu a ter, porque, como se diz, foi conhecendo. Então, hoje, por exemplo, quando o uruçai, que eles falam, os uruçai, quando o barulhento está de folga, fica aquele silêncio, aquele vazio da pessoa. Isso é bom, porque, como se diz, você sente que o teu serviço está sendo reconhecido, que você está tendo um feedback e que eles sentem a sua falta. Né? Ontem no jantar, então, os pacientes falaram assim, você está hoje, tipo, 7 horas, e amanhã? Fala, amanhã eu estou à noite, hoje eu tô à noite, né? E o pessoal fala, como que é o noturno? O noturno começa às 4 horas da tarde e termina no outro Nossa, dia muito tempo. às 9h30 da manhã eu saio. E é 17 horas de trabalho. Trabalho assim É, muito. a carga Vanessinha, horária beijinho. é bem pesada, né? A carga horária é bem pesada. Então, eu queria falar justamente isso com você. Como que é a carga horária da enfermagem no Japão e a questão salarial também? Quanto é que ganha um enfermeiro que trabalha no Japão? Em euros e em reais. Pode falar em reais, porque a maioria do pessoal que está assistindo é As pessoas, brasileiro, para ter a mesma noção. as pessoas têm que entender que nós estamos num país que tem uma outra correlação financeira, né? Uhum, Então, por totalmente. exemplo, o valor do meu aluguel é um valor baixo perante onde eu moro, porém, ele é alto em relação ao custo de vida. Então, por exemplo, o que eu recebo, por exemplo, é diferente do que eu recebia no Brasil. No Brasil, por exemplo, eu não pagava aluguel. Aqui eu já pago aluguel. Aqui, por exemplo, o carro que eu tenho é superior ao carro que eu tenho no Brasil e é metade do preço. Então, é difícil colocar na balança para a pessoa, por exemplo. Por exemplo, Custo-benefício. normalmente, por exemplo, o mês de dezembro e janeiro, que é o mês que a gente mais trabalha, e por conta dessa questão da pandemia, outras pessoas não vêm de outro setor fazer hora extra do meu setor. Então, por exemplo, eu faço noturno, eu faço café da manhã, eu faço à noite. A carga horária diária é 8h30, né? 8 horas, Uhum. 8h30. O que excede a hora extra? O que excede a hora extra? Aí E não o... tem banco de horas, é tudo Não, hora extra. não, não, aqui não tem nem férias, pessoal que já pensa. Nossa. Tem algumas folgas. A cada renovação anual, você ganha, tipo, 10 dias, 11 dias, entendeu? Mas, Uhum. normalmente, a gente deixa, por exemplo, se eu for para o Brasil, eu deixo para descansar esses dias, né? Mas, por exemplo, o valor que eu retirei, eu consegui tirar, se fosse converter, na faixa de 16 mil reais, mais ou menos. Tem muita diferença, né? E a É, questão também mas, por é, exemplo, o meu aluguel, por exemplo, o meu aluguel é 3 mil reais, por exemplo. Então, se a pessoa pensar ir para fora e começar a fazer o cálculo do que ganha e o que gasta, a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela vem na mente o valor em reais, entendeu? uhum, Você não compra nenhuma água, nenhuma coca, nenhum, sabe assim? E eu aprendi com essa vinda do Japão a usufruir o que o Japão me oferece. E a partir desse momento eu destravei as coisas boas que o Japão oferece, que muitas vezes quando um estrangeiro vai para um país, ele não consegue enxergar, ele só vê o ponto negativo, por exemplo, entendeu? E realmente não é fácil você vir para o exterior. Ali a Vanessinha, a Mariana, todos os amigos que estão aqui, tudo pessoal da enfermagem. Sabe o quanto que é difícil você vir para o exterior? Né, os perrengues, você se dedica, você estuda, você se esforça, abdica dos seus privilégios, entendeu? sim, com certeza. É Justamente, um rito de passo, né? Muda completamente a sua vida. A questão, justamente, principalmente quando é um país tão diferente assim do Brasil, que nem o Japão, né? A questão de totalmente, cultura. E totalmente. eu acho muito importante a gente falar de cultura, até porque o paciente que você vai lidar, por exemplo, tem uma cultura totalmente diferente da sua. Então você tem que entender, respeitar, né? Porque cada um tem uma cultura diferente, tem uma crença diferente, tem uma superstição. Uns podem ter uma superstição, outros têm outra. Então é Sim. importante a gente ser isso sim. Eu gostei do comentário que o professor William fez. Quem converte Não não se se diverte, diverte. tá certo? Tá certo. Mas, A enfermeira em ó, Portugal falou. por, Não vale a ó, pena por, converter. por, Realmente. por exemplo, o professor falou certinho, por exemplo. Hoje o vídeo que eu coloquei já me mandaram assim, que é muito interessante. Gente, é surreal, é efeito de computação, os efeitos que eu faço. Não, isso acontece aqui. Quem viu aquela apresentação do vídeo de hoje, é verdade.
É o mundo de Mario Brothers, que aqui da Universal, que vai lançar. Só não lançou por causa da pandemia e que Osaka está numa fase um pouco complicada. Eles estão Uhum. esperando abrir para todo mundo visitar. O ingresso, por exemplo, é R$ 500. Como que alguém vai em um parque de passar um dia pagar R$ 500? Se a gente for fazer no valor aqui, é caro, mas é acessível, não pesa, por exemplo, entendeu? Mas, tipo assim, não tem como colocar. Então, a partir do momento que você começa a entender a cultura do país, você trabalha, você tem, você sobra, você consegue fazer aquilo que é primordial, não tem por que fazer o cálculo, não tem por que ficar calculando. Por quê? Porque você encontra uma pessoa que fala assim, você não mora embaixo da ponte e guarda esse dinheiro do que você pagaria de aluguel. Como que você vai ter uma qualidade de vida? Entendeu? Até porque aí você não vai ganhar em real, você vai Não, ganhar na moeda, então não tem não, necessidade de converter. É que a não, gente, brasileiro, fica muito com aquilo na cabeça, não, né? Real, real, não, não. real, a gente Não, está muito E, a- valorizado. e as pessoas, quando vê, por exemplo, tenho certeza que os amigos que estão não em outro país, falam assim, mas a pessoa foi para o exterior, só está passeando. É aquilo que o país oferece de bom e de melhor, e não é caro. Caro é o que está no Brasil. Você consegue Sim. fazer uma viagem internacional com o mesmo valor que você faria. Por exemplo, No Nordeste. com a minha família, com a minha família, saí de Rio Preto, fui para Porto de Galinhas no Enotel, no resort, na Copa do Mundo, na Copa do Mundo anterior. Ficou em R$ 9.500, mais ou menos. Entendeu? Se você converter, dá, por exemplo, para mim ir na Coreia do Sul aqui, passar 4 dias com a família toda num bom hotel e voltar. A diferença entendeu? Então, não se calcula, entendeu? E bola para frente. Sim, a diferença é muito grande. Tem um comentário do Eu Não Sou Leigo, falando que você é um excelente profissional, que recebeu muito bem com todas as perguntas que ela fez para você. Fiz muitas perguntas ao Flávio e ele sempre me respondeu com muita atenção. Falou que você é um excelente profissional. Um beijo para Mariana. E outra coisa também que eu queria te perguntar, você falou que você é auxiliar técnico e enfermeiro. Sim. Então, um auxiliar e técnico aqui no Brasil, ele consegue atuar aí no Japão? Não. No caso, por exemplo, a Vanessinha e a Mariana, elas são técnicas de enfermagem. Vieram para cá trabalhar normal, como todo brasileiro que se dedica e tal. É, normalmente, esses hospitais, é difícil um hospital que pega você como cuidador sem nenhum tipo de conhecimento. Então, você tem que passar pelo crivo japonês, pelo curso japonês, entendeu? E o curso de japonês de técnico de enfermagem é bem diferente do técnico de enfermagem do Brasil. Uhum. Parece, mas não é. É, eu tenho uma série também que eu falo assim, tem no Japão, mas é diferente, entendeu? O que E o acontece? idioma também A é medicação não totalmente faz, por diferente. exemplo, o técnico não faz medicação. Eu Uhum. como assistencial beira de leito, eu trabalho como se fosse um cuidador, como se fosse um beira de leito, mas eu não faço medicação, porque a medicação ela é exclusiva do pleno. E os plenos são japoneses, entendeu? Mas todos Ah, os só para cuidados japonês. pertinentes, mas todos os cuidados pertinentes ao paciente, desde acordar até o dormir, troca, banho, curativo, na questão de você disponibilizar para o pleno fazer, entendeu? Mas você identifica, você opina e tal. Isso sim, tranquilo. O professor William ele fez uma pergunta muito interessante. E as mudanças climatológicas, terremoto, como é que você lida com esse fenômeno? É, dessa vez que eu estou aqui na região de Osaka, um pouquinho para baixo, é um pouco mais tranquilo, né? A Vanessinha que também está na live, mora lá para cima. Lá mexe um pouquinho mais, mas não mexe assim como. Por quê? Porque o Japão em si ele já se desenvolveu num padrão que fica meio que imperceptível. Porém, Uhum. as pessoas recebem mensagem por telefone, por anúncio na televisão, sai que teve terremoto. Deu terremoto, deu algum sismo, por exemplo, sai uma notinha na televisão avisando. E é tão interessante, por exemplo, hoje está chovendo. Se fosse uma chuva muito brusca, a escola não tivesse aula, a escola avisa a televisão local solta a nota para os pais. Então, os pais de manhã
tem que ligar a televisão para ver se tem alguma nota de cancelamento, por exemplo. Isso é muito, é a comunicação, entendeu? Isso é muito Nossa, interessante. legal mesmo. A questão, o Japão tem 4 estações muito bem definidas. Frio é frio, calor é calor demais, primavera é maravilhosa e o outono é muito vento, entendeu? Mas na outra vez que eu tive aqui, na época de operário, por exemplo, nós sentimos a questão de Fukushima. Isso foi muito complicado, porque acabou influenciando o Japão inteiro. Mas dessa vez está muito boa, está tranquilo, graças a Deus. E a questão do idioma, como foi para você essa adaptação? Porque o japonês é um idioma totalmente. É, Eu amo, japonês, acho lindo esse idioma, mas eu acho um idioma tão difícil. O japonês e alemão acho tão difícil de aprender. Como é que foi para você aprender o é, na, idioma? na verdade, a primeira vez que eu vim no Japão, eu tive contato a questão da escrita com o Kumon, né? Mas ficou aquela sementinha e sempre eu estava ali permeando. Mas se você não rega, você não dá fruto, né? Sim, com certeza. Quando surgiu a oportunidade, eu já comecei a mandar bala. Então, o japonês é uma coisa que você estuda todo dia. Uma coisinha que você pega, uma palavra que você aprende, já é um estudo. Por quê? É muito difícil. Porque não é só a comunicação, é a escrita. E como eu trabalho, por exemplo, à noite, eu como assistencial e outro como pleno, a gente tem que fazer anotação para o pessoal que vai chegar e ler a anotação do pessoal que está lá. Então, por exemplo, agora eu não estou no plantão, eu vou chegar 4 horas. Quando eu chego, eu tenho que ler o caderno, o que foi que aconteceu. Se alguém caiu, se alguém trocou de fralda, se alguém vai mudar de quarto, se alguém vai embora, se alguém morreu, entendeu? Tudo é anotado ali, de uma forma bem simples, entendeu? Mas tem que um ensino contínuo, né? E eu aprendo por sozinho. Eu fiz um curso, não gostei do curso, eu baixei, mas eu pego muito material disponível na internet e comprei material que tem aqui no Japão, livros específicos. Isso é muito bom. Mas Eu acho muito nada legal. mais, nada mais do que o dia a dia, por exemplo, né? O dia a dia é Com a certeza. diferença, né? Eu acho muito legal pessoas autodidatas assim como você que aprende sozinho, né? Eu, Porque é algo que não é fácil, principalmente aprender um novo idioma, né? E além da questão do falar, tem a escrita também, que é o kanji, né? Que é a escrita. é, Agora eu fico imaginando uma anotação em japonês, como é que é? Totalmente diferente, porque não é igual aqui, é, letras, é mais símbolos, vocês lidam é. muito com símbolos, né? Isso, e não é só uma escrita, né? Por exemplo, hiragana é a escrita redondinha, katakana é a mais retinha, com palavras internacionalizadas, entendeu? Por exemplo, meu nome é katakana. E os kanji, que são as 2.300 kanjis, mais os seus 12.000 significados. Porque um kanji, ele tem 12 vários mil. significados. Ele tem vários significados. Por exemplo, a palavra hashi, por exemplo, hashi, né? Hashi é ponte também, é ponte, entendeu? Uma palavra tem vários Tem, significados. depende da forma com que você coloca ela. Nossa, o professor William, ele falou que ele está aprendendo alemão, que ele vai rumo para a Alemanha e ele fica imaginando o idioma japonês. Meu Deus, como é que deve ser difícil, É né? difícil. E foi o que eu falei. Quando eu vou para o Brasil ou eu venho para o Japão, eu vou pela Alemanha, ali porque é a forma mais fácil. Realmente, vendo eles conversar, eu falo, gente, é difícil mesmo, é complicado, mas se você criar essa barreira, é difícil e não se mergulhar, você não consegue, né? Você não consegue Trava, se né? aprofundar, né? É uma barreira. É que nem matemática, por exemplo. Quem tem aquele bloqueio e trava, não vai. Então, primeira coisa é tirar o bloqueio e achar que é impossível. Pode ser difícil, sim, mas nada é impossível. Você Não, mesmo é a prova disso. Você aprendeu sozinho, autodidata, né? Então, tem, quando você quer, você tem consegue. tem uma amiga do nosso grupo que mora em Israel. Você imagina dela, que é mais difícil, porque é o risquinho deitado. O meu é risquinho acordado. Dela é risquinho dormindo, imagina. O professor William ele fez mais uma pergunta. Quais são os cuidados dentro do local de serviço? Não entendi, por exemplo.
quais seriam os cuidados do, por exemplo, do enfermeiro para com o paciente? Porque você falou que tem essa questão de medicamentos, né? Uhum. Que não são todas, todo enfermeiro que pode dar a medicação. Sim, Não é igual aqui no tá, Brasil, tá, né? Porque no Brasil, o enfermeiro ele pode medicar, pode realizar tá, procedimentos, vamos lá. Então, vamos. pode fazer uma introdução de enfermagem. Então, Aí já muda um pouco essa questão, né? por exemplo, no meu hospital, vamos lá, primeiramente. No meu hospital não se macera remédio. O medicamento já vem macerado. Ali, ó, pronto já. Já vem macerado. O hospital que eu trabalho, ele compra uma linha de fitoterápico, né? Que tem mais de 150 remédios. E ele já vem granulado, entendeu? Primeira coisa. Se precisa daquele medicamento que não tem naquela seleção, aí eles maceram. É a primeira diferença. Então, se não tem socador de alho, por exemplo, aquele pilão que todo mundo tem, sabe? Entendeu? Já vem por aí. E eles acreditam o quê? Na diversificação. Por exemplo, você tem ali o medicamento granulado, o paciente não tem deglutição suficiente, eles têm um dispositivo que é como se fosse tipo uma papel manteiga, chama oburato. Você pega ele com um haste, você coloca o granulado, junta as pontas dele como se fosse uma trouxinha, molha na água, ele fecha. É muito engraçado. E o paciente toma Nossa, bem diferente. todos os comprimidos que ele precisa diluído naquele oburato. É sensacional. A respeito da condução, o enfermeiro pleno, os cuidadores, os assistencial, todos na execução do dia ali faz a mesma coisa. Se eu tiver precisar vamos dizer, do meu líder entrar para trocar uma fralda, ele entra. Eles não têm esse quê, porque todo mundo é todo mundo. Serve comida, troca, faz a lavagem intestinal, tipo assim. Só que tem coisas que, por exemplo, eles não vão tomar a frente porque pertence aos assistenciais dos cuidadores. Mas se você precisa, eles estão ali à disposição. Alimentação, todo mundo dá, né? Só que o paciente que tem uma dificuldade de deglutição, por exemplo, aí fica para o pleno. Por quê? Porque quando se ele quiser fazer uma aspiração, eu, por exemplo, não posso aspirar, mas eu posso preparar o paciente para aspiração. Prepara ele o material e deixa, e o pleno vem e aspira. Eles entendem, eles falam, mas eu não posso executar, entendeu? E tá tudo certo, e tá tudo certo. É a rotina Que que foi diferente aqui do colocada. Brasil. Isso. Mas a parte de medicação é sempre o meu enfermeiro que faz o relatório final. Porque na nave, chama de nave station, né? Que é a sala de enfermagem ali, onde tem os prontuários, são eles que fazem a checagem, são eles que fazem a anotação, entendeu? Por exemplo, no jantar eu dou a medicação, mas quem faz a distribuição nos chocudai, onde o paciente come, é o enfermeiro pleno, entendeu? Quem faz a distribuição, a separação é eles. Eles colocam lá. Quem dá a alimentação é que oferece ao paciente. Aí você segue a regra do Brasil. Horário, nome do paciente, tem o candizinho se é açaí, hiroban, se é café da manhã, almoço, jantar, entendeu? Depois, se você deu, você coloca no dispensário, faz a conferência, se tá tudo ali, acabou, entendeu? E tem a questão também da tecnologia do Japão, né? Eu vi um vídeo seu que eu achei fantástico, aquele adesivo que coloca na testa da criança para diminuir a febre. Eu achei isso muito legal, Porque no né? Então Brasil, a tecnologia porque é no, bem mais avançada também, né? eles têm umas coisas aqui que é milenar. Quem conhece um pouco de medicina chinesa tem um pouco de influência. Então, por exemplo, eles acreditam que não é medicando de cara igual no Brasil para fazer. Uhum. Eles fazem a transferência de temperatura, a troca de temperatura. Então, o uso de compressas frias e quente, né? Quente, por exemplo, para incentivar a locomoção do fluxo intestinal, para o intestino funcionar. Então, por exemplo, no terceiro dia, vamos dizer, o paciente tem que evacuar. Se no segundo dia o paciente ainda não evacuou, eles pegam como se fosse um gel pronto, nada manipulado, coloca no micro-ondas, esquenta, reveste,
coloca no paciente. Tem os pacientes que têm a mesma forma com água quente, mas isso é mais para pessoas de casa. Coloca a nível abdominal e é mágico isso. Não, isso é É fantástico, fantástico. mágico, não, é mágico. E o que acontece? Queima? Não. Por quê? De fabricante, por exemplo, de fabricante, 500 watts, 1 minuto e meio. Você coloca, está na temperatura ideal. Ah, mas o micro-ondas, se for diferente, o micro-ondas é do próprio fabricante. Entendeu? O japonês eles pensam muito isso. Tem Então, tudo, você né? começa a perceber que a própria enfermagem é meio que industrializado, porque o Japão é um país industrial, você está entendendo? Então, são métodos, são muito métodos. Uma coisa acontece, a rotina, por exemplo, de quinta de manhã, se eu tiver noturno e vou ajudar, eu vou fazer para eles, eles ficam perdidos porque saiu do trilho para eles, entendeu? Eu fui fazer, no meu último noturno, tava TAiteiro, estava um pouco disponível, falei, vou ajudar o pessoal, vou adiantar o serviço. Adiantei, mas depois eu percebi que, e agora, o que a gente vai fazer? Por quê? Ele mentalmente já tem aquela sequência de coisas que vai fazer. Então, é muito interessante. A compressa fria, e isso é automático. Se eu, por exemplo, estou ali, senti o paciente quente, já coloco o termômetro, e o termômetro japonês está no meu Instagram também. Ele é maravilhoso. Nossa, Ele vi, não excelente. existe botão, ele é magnético. Você tira do case, ele autoliga. Você coloca e volta no case, ele desliga. Você coloca, Não, a tecnologia aí é fantástica, é cada, surreal. e cada paciente tem o seu termômetro. Cada paciente tem o seu esteto, cada paciente tem o seu Deu esteto. certo, né? Ser tudo individual. É, É então, questão de segurança, cada, proteção do paciente a, também. a mesinha do paciente tem tudo. Tem o tixo, que é o papelzinho dele, tem os aparelhos, tudo que é dele, né? Tudo que é dele, é dele, individual. O paciente, por exemplo, e todo mundo tem uma caixinha, uma tapuerzinha com os algodãozinhos para fazer a limpeza, por exemplo. Não é um para todos, entendeu? Tem no carrinho do enfermeiro, tem no meu carrinho, se precisar, entendeu? Por exemplo, acabou e não repor. Por exemplo, você usa ali já. Eles trabalham muito Kanban. Quem estudou administração, eu fiz 3 anos de administração. Quem estudou Kanban, eles trabalham com Kanban. Como que é o Kanban? Vai funcionar na enfermagem? É que funciona. Eles têm um Aqui no estoque. Brasil tem uns hospitais que tem o Kanban também, o Eles, método de Kanban. eles, eles têm muita, por exemplo, condicionamento, por exemplo, porque o hospital ele vende fralda, por exemplo, aqui, né? Ele vende fralda. Tem o estoque, eles colocam o Kanban no meio, quando chegar naquele ponto, é o ponto de pedido, não? É maravilhoso, é maravilhoso. Quem já não pegou um plantão faltando como chama? Aparelho de inalação, corre na central, na aspirador, que não sei o quê. Aqui não falta, por quê? Porque eles conseguiram fazer de uma forma parecida industrial. E funciona. E funciona. Porque se sair do trilho, eles não conseguem, porque eles estão domesticados, eles estão dessa forma. Condicionado, né? É, Condicionado a fazer sempre aí a pessoa me pergunta, e se acontecer uma coisa? Eles sempre vão ter algo disponível de sobra. um plano B. Sim, porém, eles só trabalham no plano A. O dia a dia é o plano A. É o plano A. É o plano A. Saiu do plano A, eles já têm um plano B, mas se sair, eles ficam perdidos. Aí você fala, gente, eles não. É tão simples, mas culturalmente eles não estão aprendendo. Não são brasileiros que tem aquele jeitinho. A Maria Jeitinho escreveu brasileiro. muitas vezes. Eu conheço amigos, por exemplo, só para dar um pulo, que trabalham numa fábrica. O cara trabalhou 20 anos pegando uma peça pesada, trazendo um braço de um lado para outro da fábrica. O brasileiro, no segundo dia, falou assim: mas por que não pega um carrinho, adapta para a peça aqui e faz esse processo? Aí os caras falaram assim: mas será que pode? Por quê? Porque eles pensam dessa forma. É Estão assim. condicionados, né? Então, a gente faz essa diferença, entendeu? Só que a gente também tem que respeitar as particularidades, isso é perfeito. A questão da compressa fria que você falou é a mesma coisa. Por compressa, como eu fazia já no Brasil, pega ali a toalha, por exemplo, de rosto, molha, e você ajuda, você potencializa. No Brasil, por exemplo, eu medicava e fazia, então você potencializa, porque eles acreditam principalmente na transferência de calor.
E muitas vezes durante a noite, por exemplo, o enfermeiro, a gente fez a primeira ronda, ele falou, ó, fulano, ciclano, beltrano tá com febre. O que ele tá falando para você? Manda bala, manda o que faz o que tem que fazer. Aí, por exemplo, na segunda ronda, ele tira a temperatura novamente. Se não teve alteração, aí ele já vai medicar. Entendeu? Estudo de fralda, uma coisa que eu sempre falo nas oportunidades. Eles fazem estudo de fralda. Uma primeira vez que eu vi isso, estudo de fralda. Existe um questionário de fralda, qual que é a fralda ideal para o paciente. No Brasil, por exemplo, muitas vezes a família traz o pessoal recebe, essa aqui não presta, vai lá, corta, Uhum. coloca É uma, assim, duas, três, aí na hora que vai tirar, molhado. molhou tudo até o lençol. Por quê? Aqui Sim. eles fazem isso até na questão da fralda. Existe todo tipo de fralda que você existe no Japão. Calcinha, cuequinha, absorvente, absorvente masculino, Vários tem tipos, modelos. fralda até por concentração. Por exemplo, um paciente com baixa mobilidade, que é só mudança de decúbito e você vai trocar de 8 horas, por exemplo, você coloca uma fralda que retém 1 litro de urina. Ela retém 1 litro de urina e não pinga. Então, o índice de LPP aí no Japão é baixíssimo. No meu andar não tem. Olha só que maravilha. Isso é muito importante, Aí, né? Porque se o paciente tem apresenta pouca diurese durante a noite, você coloca a gente chama de Yonhyaku. Yonhyaku é 400 ml de urina. Não pinga. O paciente usa os 400, mas o que acontece? Se você não quer gastar mais, você vai lá e coloca um absorvente no meio. Nesse meio tempo, você vai lá e retira. Você tem um. Mas Elisângela, ninguém faz isso do nada. Existe um estudo, uhum, eles colocam 1 semana de estudo do paciente. Por exemplo, é uma planilha que eu tenho, que acontece? Tem lá troca da manhã, troca da tarde, as duas trocas da noite. Aonde que escapou? Para a direita. Escapou para a esquerda. Escapou para trás. E você vai marcando e vai pesando. Você pesa a fralda. 1 semana. Quando senta, terminou aquele questionário, a gente senta, quem são os líderes? Por exemplo, eu trabalho à noite, então eu vou para a conversa, porque eu tenho que sugerir qual que é o melhor no meu horário, entendeu? Que é a rotina que funciona para mim. Aí eu falo, tá o horário da troca, não tem como eu chegar, então coloca tal fralda. E eles ouvem. A Mariana sabe do que eu tô falando. Quando que no Brasil, por exemplo, acontece que as pessoas, o enfermeiro perde 5, 10 minutos para conversar sobre qual a melhor fralda do paciente? é verdade. Sabe, assim, eu não estou questionando, eu não tô comparando. Eu quero que as pessoas façam uma reflexão a respeito da questão. Quantas vezes trabalhando no hospital eu via gente que só abria um canto da fralda e puxava com tudo. Ou eu estou falando besteira? É verdade. Aí o Isso que você pessoal está da manhã, porque eu falando. trabalhava de manhã, você pega o paciente está com uma abrasão na região sacral. Por que será? E essa questão que você está falando é tão importante, porque quanto mais fraldas úmidas tiver, maior vai ser o índice de lesão por pressão. Quanto mais lesão por pressão, Sim. maior tempo de internação do paciente e recuperação, maior gasto para o hospital, maior trabalho para os profissionais, maior desgaste para o paciente, para os familiares. Então, não é só uma lesão por pressão, tem todo um agravante. Lesão por pressão, se não for bem tratada, pode levar até a Com óbito. certeza. Então, tem uma série de agravantes, não é só uma E fralda. E aqui, tem por, toda e uma aqui, problemática por trás. e aqui no Japão a gente tem muitas particularidades, porque, por exemplo, no hospital que eu tenho sete idosos mais de 100 anos. Como é que você vai puxar uma fralda num paciente que já tem uma, uma sensibilidade dermatológica? Entendeu? Você acaba com o paciente, entendeu? Então você tem que ter uma empatia, se colocar no lugar. Então, às vezes, por exemplo, a mudança de decúbito tem a gente chama de MARI ou RIMA, né? Então, são os que são decorticados, por exemplo. Tem os pacientes. Como você vai fazer a mudança? Então, existe aquela fralda específica que cabe certinho. Então, é uma coisa que a gente vê que você vai, por exemplo, no home center da vida, não tem de tudo, tem um setor específico só desses cuidados. E é gigantesco a variedade. Cada um compra de acordo com a sua condição.
E isso é escancarado, você compra com grande facilidade. No Brasil, fica bem resumido a uma política de lojas específicas, não é tão comum, é vergonhoso. Aqui no Japão, por exemplo, os idosos, eles colocam o nome na dentadura. Eu já fiz essa publicação. E não tem vergonha. E não tem vergonha, ao contrário. Se perder a dentadura, não é gasto. E o que acontece? Para não colocar a dentadura na boca do outro. Ou será que eu estou falando alguma coisa que, tipo... Entendeu? Essa questão cultural é algo É. assim. Não, É, se você vir para cá e você não tiver aberto, aqui existe a limpeza da dentadura, você coloca um remédio na dentadura, ela fica de molho, você limpa o case, você faz a limpeza do leito, cada enfermeiro tem o seu quarto. Eu tenho 2 quartos aqui. Eu sou responsável desde a cortina, da sujeira do lado de fora, se tem os papéis timbrados, se o relógio está funcionando, se é o, responsável por tudo, integralmente, né? por Pelo tudo, quarto. se a lâmpada está funcionando. Ah, mas eu não estudei isso. Essa é a minha função. E foi apresentada a mim e ali estamos juntos. Entendeu? A Camila, Tem, minha amiga. tem uma pergunta da Enfermeiras em Portugal. Flávio, você trabalha com terapia de floral? O floral eu conheço por eu conhecer mesmo, Flávio, mas a questão o japonês usa muito fitoterápico, é o que eu já falei. Usa muito fitoterapia antes de entrar com a medicação. Existem muitos medicamentos que no Japão não entra. Então, então eles entram com essa linha de fitoterápico. Mas floral em si, não. Eu não tive contato com esse tipo de aqui no Japão. E a questão também de acupuntura, auriculoterapia, vocês utilizam bastante aí. No, Inclusive, eu amo, né, acupuntura. Eu fiz um curso de auriculoterapia, né, com semente, com agulha, e tem um resultado, assim, fantástico. Que sim, às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas como que uma sementinha faz um efeito, assim, tão é, sistêmico, né? é. Realmente ajuda bastante. Eu, Como é que é isso? eu conheço, acho que os amigos que moram aqui no Japão, eu conheço porque você vai no shopping e tem as clínicas que fazem massagem, mochubustão, acho que é o nome da palavra, aquela terapia do negócio, ventosa, auriculoterapia, acupuntura, mas no hospital em si, não. Aqui também, né? No hospital em si, não. Uhum. É mais nas clínicas, né? Hum, Reiki é uma prática muito utilizada aqui no Brasil Sim, também, né? sim, E sim, tem essa questão muito de energia sim, também, sim. né? Eu sou de Tem opinião. bastante também, é difundido bastante aí também no Japão. É do conhecimento deles, mas por exemplo, a questão da religião deles, eles não são cristãos, são budista ou shintoísta. Eles estão ligados diretamente com a influência que muitas vezes foi apresentada desde criança. Mas você vê, eles não têm um ritual de oração igual a nossa, se ajoelha, reza um terço, ou lê uma Bíblia, mas eles têm aquilo que foi ensinado para eles, a sensação de gratidão, as datas específicas, visitas ao templo, as ofertas aos deuses que eles acreditam, os Nam-myoho Renge-kyo, quer dizer, que eles os rituais de homilia que eles fazem. Tem paciente que no leito tem os seus amuletos, que eu já falei, já mostrei no meu Instagram também, os amuletos dele. Tem paciente, por exemplo, que à noite você faz a visita, ele está fazendo lá a oraçãozinha dele, que eu aprendi, que é o Nam-myoho, né? E quando você fala, você é estrangeiro, eles tipo, você sabe também? Eu falo, não, eu sei. E você faz ali a empatia com ele e segue em frente. Então, isso é bem interessante. Tem pessoas que nunca ouviu falar de Cristo, por exemplo, né? É isso aí, é bastante, vai muito de pessoa para pessoa, né? Você falou da identificação das dentaduras, que eu achei super legal. Tem dois comentários aqui da Camila e do Fábio, que eles já presenciaram troca de dentaduras, né? De um paciente que tinha Alzheimer. Um foi numa LPI, né, numa casa de repouso, e o outro no hospital. Então acontece muito isso, principalmente pacientes com demência, com É, Alzheimer, com algum problema aqui, psicológico, né? aqui no Japão, por exemplo, aqui tem um copinho, tá o nome da pessoa, Ishida, e tem uma setinha para cima, significa que é a dentadura de cima, e tá tipo assim, ó, de baixo, Ishida, de baixo. Porque, por exemplo, a pessoa fala, mas só confundiu. Não é.
para eles é a privacidade deles, é ali aonde vai a boca deles, entendeu? Esse negócio de pegar a dentadura na mão, eles não gostam, entendeu? Você tá fazendo uma invasão. Então, por exemplo, quando eu falo a respeito de comunicação, eu já até conversei isso com a Camille. Você pede autorização para invadir o corpo da pessoa. Ah, mas como que você vai pedir com licença? Você vai pedir licença para trocar a fralda? O fulano tá cagado, mas você tá invadindo o corpo deles. Ali é um corpo, pertence a ele. Então você fala, boa noite, com licença, eu vou trocar a sua fralda, ó, estou abrindo a fralda, ó, vou jogar água. Não é simplesmente vem e faz o que tem que fazer e o paciente tem que te falar Explicar, né? arigato. Sim. Não. Você terminou, você faz a mudança de decúbito, acondiciona, ó, tô colocando aqui a coberta, muito obrigado. Você tem que agradecer o paciente por estar oferecendo aquilo para eles. Quando que isso acontece? Então, é uma questão da invasão. Então, a dentadura pode ser uma coisa mínima, mas é uma coisa bem invasiva, porque invade a privacidade. Então, eles veem com maus olhos se isso realmente acontecer aqui com a gente. Assim como trocar, por exemplo, a refeição, por exemplo, entendeu? É uma coisa tão simples. Mariana falou assim, os profissionais já têm essa cultura. É assim que funciona, é assim o protocolo e é assim que vai ser. Uma vez que você aprende assim, não tem o porquê mudar. Entendeu? Sim, com certeza. E tem a questão também Ah, deixa eu do só falar. pós-morte também, né? Deixa eu falar. A questão, por exemplo, se, por exemplo, eu fizer uma coisa do meu jeitinho, a pessoa vem e fala, ela fala na tua cara. Ela fala para você, não pode. Aí você vai virar pro lado pessoal da pessoa, não, você tá errada. Saiu do quarto, ele volta a conversar com você. Ele acabou de chamar da tua atenção, por exemplo, ó, não pode, virou o quarto, ele continua conversando com você normal. Aí a pessoa, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas piora a comunicação entre profissionais, não conversa mais, fica um mês, tem equipe de 4, 5 pessoas que até influencia na execução, por exemplo, do bloco, quem ajuda no banho do fulano, por conta de mal comunicação. Aqui não existe isso, é uma coisa assim, empática. A minha líder me chama a minha atenção, sim, não sou flor também, não. Chama a minha atenção. Mas ela vira e fala assim, e aí, fim de semana, vocês vão sair? Vocês vão comer o quê em casa? Porque ela tem o papel de profissional e eu tenho o papel de pessoa mesmo, você tá entendendo? Então, a gente aprende isso, a separar, isso, a separar. Você tinha feito a respeito da questão do cuidado paliativo. Cuidados paliativos é a coisa mais linda que eu aprendi. Na pós-graduação, a gente aprende a questão do respeito com o corpo, mas o japonês é demais, esse respeito, essa gratificação. O pessoal que entrou no meu Instagram, quando eu falei, quando eu fizesse 2.000 seguidores, eu ia liberar o nível 2 do japonês, eu comecei a liberar. Eu vou fazer o tal prometido vídeo sobre cuidados paliativos, a questão da morte. Mas a morte não começa na morte, a morte começa no adoecimento. Então eu vou começar essa série, vamos começar assim. É a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque quem gosta desse processo, não a morte em si, porque eu não desejo a morte para ninguém, o respeito que eles têm pela morte, né? Essa semana que eu fiz o corpo, a gente, para entrar no quarto do morto, bate na porta para você entrar, porque o quarto é daquela pessoa e existe um corpo ali, existe uma alma, uma que descansou, uma pessoa que viveu uma vida. Isso é muito interessante. Questão do morto, do cuidado paliativo aqui no Japão, a gente serve até janta para o paciente. A partir do momento que ele não começa a ter condição, por exemplo, um câncer em alto avançado, mas se ele consegue se alimentar, não tem um porquê parar a alimentação. Eles pensam assim. Aí você pergunta o que ele quer comer. Nos últimos dias, essa pergunta se transfere para o médico que fala, o médico que proporciona. A comunicação é muito simples. Ó, doutor, eu quero comer tal coisa. Ó, doutor, eu quero comer... Ah, não, não posso porque o senhor tem restrição alimentar. O cara vai morrer semana que vem. Isso aí faz diferença, né? Uma coisa que me marcou, você fala assim, o meu japonês é assim. Eu fui fechar a cortina, no jantar, eu fui fechar a cortina, porque o Japão amanhece muito, muito cedo e anoitece, ao contrário, amanhece muito tarde e anoitece muito cedo. E eu fui fechar a cortina, o paciente falou assim para mim, Godoy, que é meu nome, né? Godoy, você pode deixar a cortina um pouquinho aberta hoje, porque eu
quero ver o céu ainda à noite. De repente eu não vejo o céu amanhã. E aí? Você vai falar, não, vou fechar, porque você não. Não. Aí Empatia. entra a questão de empatia também, né, do profissional Empatia. que Aí eu, está no lugar. como que, como que o processo se deu, a analgesia. O paciente começou a ter medicação, ele já passa um cateter central aqui, não tem economia. O paciente fica naquela condição. A sedação é uma sedação muito boa, tranquila. O paciente consegue fazer os últimos dias dele com uma boa qualidade. É ofertado aquilo que é possível para ele, por exemplo. Se ele quer, por exemplo, passear, tem um campo de golfe no hospital que eu trabalho, né? O paciente pediu para jogar um golfe. Jogar um golfe. Fez, no outro dia ele faleceu. E aí? Então, essa é uma coisa bem empática, é muito bonita isso. Morreu. Vamos preparar o corpo. A gente lava o corpo, a gente prepara o corpo, tem uma vestimenta específica, tem um véu maravilhoso, tem uma japalama que a gente coloca no paciente, que é um tipo de um rosário para quem é shintoísta, por exemplo. Existe uma cerimônia, você faz uma oração em prol do corpo. Terminou o corpo, você prepara, você passa um hidratante, que eu vou colocar também futuramente. É um hidratante específico, óleo de cavalo, chama Umanoabura. Ele tira aquele aspecto branco com um aspecto hidratado, coloca ali, chegou Tem todo a cuidado funerária especial. chegou. Hã? Tem todo cuidado especial, né? Todo cuidado, nada amarrado, tudo certinho. Você só coloca uma fita aqui, passa, você maquia, você passa batom, você hidrata, você troca a fralda, o paciente vai só para a funerária para fazer a preparação. Aí você prepara. Aí a funerária chegou, isso é bem legal, acho que a gente está partindo para um final. Fecha-se todos os quartos dos pacientes, porque os cuidados paliativos ficam numa área um pouco mais restrita, mais separadinha. É um quarto um pouquinho melhor. Vamos ver seus comentários. Fecha-se as portas de todos os quartos. A funerária chega, vai até o quarto, faz a transferência, não se pega no corpo mais. Existe um negócio de mudança de cama, maca. Fechou-se os quartos, lá vem o corpo, passando pelo corredor, que é o momento do corpo. O momento do corpo, é o momento daquela alma que se descansou. O elevador é parado, o corpo entra no elevador. O cara que vai fazer o transporte, ele agradece a oportunidade da equipe de enfermagem ter preparado o corpo. E pela oportunidade de levar o corpo, a família agradece pelo corpo, que foi até o momento. Então, eu já vi mais de 100 mortes, até hoje não vi um mimimi. Ah, ao contrário, depois eles mandam presentes, lembranças, chocolates, algumas coisas. O médico que constatou o óbito fala, o médico responsável pelo médico fala, e a enfermagem toda se abaixa. O corpo entra no Você vê elevador, isso. espera cerca de 1 minuto para ele descer o elevador. 3 a 4 pessoas da equipe de enfermagem desce até o térreo para esperar o corpo. O corpo entra, sai, entra no carro, fecha-se a porta, o motorista agradece e você abaixa a cabeça. E você só pode levantar a cabeça na hora que o carro foi embora e ele saiu do horizonte, porque é considerado falta de respeito com o corpo você se levantar, por exemplo. Tem muito essa questão de respeito aí, Sim, né? sim, sim. Aí depois, por E exemplo, é cremado. Aí normalmente a família depois manda a gente chama de kimoti, né? Um agradecimento para a equipe. Mas até hoje não fui agredido, nunca fui contestado por ser estrangeiro, nunca teve nada, gritaria, ao contrário, somente agradecimento. Então, por quê? Porque eles entendem esse processo da morte como um processo de passagem, entendeu? Você vem e devolve as coisas para as pessoas, por exemplo. Tudo que ele entregou na admissão está aqui, tudo é conferido, tudo é checado.
você faz um checklist e confere com a família. Tá tudo certo? Tudo certo. Então, até aqui foi a nossa prestação de serviço. E entrega o corpo. O corpo vai para a família. Aquele momento foi a devolução do corpo. E a família não fica contestando. Ah, mas eu entreguei morto, eu entreguei vivo, você está entregando morto? Não sei o quê. Então, tipo, você percebe que a nível espiritual, nessa passagem de vida, eles estão muito bem evoluídos. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui bem interessante, é se o tamponamento é feito aí igual aqui no Brasil, da mesma forma, ou se tem alguma forma específica. Mas ele é feito com produtos, tipo espuma de barbear, sabe? Uhum. Você injeta, por exemplo, nas narinas e ele, como se diz, ele aumenta, ele preenche, por exemplo, ok? Ele faz o preenchimento. E você entrega o corpo com dois blocos, dois travesseiros de gelo no peito, Monet, que a gente chama, e aqui na parte das vísceras, porque eles falam que o que foi ensinado, que nós temos que entregar onde tem as vísceras, os órgãos internos intactos para a funerária e a funerária entregar para a família. Com gelo. O paciente vai com gelo no corpo, em cima, né? Sobre, né? Aí, durante a transferência, ele é retirado e transfere para tipo um gelo seco, por exemplo. Então, Até você para percebe manter isso. você percebe um pouco de respeito. Eu vou dar um relato pelo meu avô. Eu fui identificar o corpo do meu avô lá em Rio Preto. O meu avô tinha 2 metros. Um subiu na pedra, o outro pegou na mão, o outro pegou no... Vi meu avô pelado, para passar da pedra para o caixão. Da pedra para o caixão. Sem cuidado nenhum, né? É que eu sou bem de boa, mas você imagina um familiar assistindo aquilo lá, até então era o teu familiar que você tinha um zelo, né? Então é isso, a gente tem que aprender muito. Não estou aqui a fazer comparação, eu estou aqui para aprender a qualidade de vida, assim como eu vejo, eu coloquei do Centro Dias, tem doação? Tem, mas é característico de hospital clínico, não geriátrico, até porque os órgãos ali já estão em fim de carreira já. Mas é o respeito que eles têm para o Centro-Dia. Eu fiz uma publicação maravilhosa, deu muito prazer de fazer aquela publicação de 7 minutos, mas foi muito gostoso de fazer. Como que funciona no Centro-Dia, e o hospital que eu trabalho também tem o Centro-Dia. O hospital que eu tenho tem quase 1.000 pacientes. Tem Centro-Dia, Uhum. fisioterapia, reabilitação, os internados e daycare, né? Aquele daycare e o day service, são dois tipos de serviços diferentes, né? Então, eu tenho muito que aprender aqui. Ainda quero ficar mais um pouquinho aqui. Com certeza. Flávio, essa live tá maravilhosa, tá super enriquecedora. Eu acho que daria para a gente fazer mais umas 2 lives de tanto assunto, né, que tem para a gente falar sobre isso, né? Tem também a questão do Covid, né? Como é que tá É. o Covid? Tem a questão do anime, tem a questão Nossa, verdade, é da verdade. alimentação, da comida, como que é a comida aí? Porque assim, a comida japonesa aqui, eu pelo menos amo, sou apaixonada pela comida japonesa aqui. Mas aí é a mesma coisa? É Não, igual? É diferente? não. Eu já ouvi falar que é diferente, né? Aqui não vai manter, aqui não vai queijo, aqui não vai manga, aqui não vai frita, aqui não vai assada, aqui não vai flambada, aqui não vai manga. Ó, a Josélia já falou, mais live. E eu acho que daria pra gente fazer um monte de live aí, Vamos. porque o Japão é enriquecedor, é uma cultura assim fascinante. Eu acho que a gente tem que se Sim, propagar isso, disseminar isso, ver sim, a diferença de cultura, a diferença de mentalidade, do sim, respeito, sim. né? São seres espiritualizados, são evoluídos. E eu acho muito legal isso, a gente aprender, porque a gente aprende muito. Você, então, aprende cada dia. Cada dia que Sim. passa, aprende mais aí, né? A partir do momento que a gente está aberto a ser influenciado e que isso chegue até as pessoas. Porque eu, por exemplo, poderia ficar aqui no meu mundinho aqui, né? Guardar só para mim. Eu não tenho necessidade disso, entendeu? Uhum. Quando eu me dediquei a fazer enfermagem, foi porque quando eu peguei o atestado de óbito do meu pai, eu vi que ele morreu no hospital sem atendimento, ele vomitou e broncoaspirou. Então, porque Nossa, provavelmente morreu sozinho, entendeu? Eu era de menor quando ele morreu, entendeu? Então, né? Então, eu tenho que disseminar, é o que eu tenho feito com muito assim carinho pelo que o Japão tem me oferecido, muita gratidão.
E as pessoas que nem a Jana é minha amiga, a gente manda sempre contato, troca de energia. Eu sou super acessível, eu não tenho por que guardar informação para mim, ao contrário, quero disseminar cada vez mais. E realmente, uma live de 1 hora é quase que impossível. E a gente Infelizmente, está na contagem já, 10 segundos já para acabar. Infelizmente, muito obrigada, Flávio. Eu amei a live, obrigada a todo mundo. Um beijo a passa, todos. E vamos fazer outra live, hein, por favor. tá?